Olá, boa tarde, pessoal das minhas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube. Graças a Deus, mais um dia aqui para podermos gravar esse estudo, pessoal. Graças a Deus, até aqui estamos trabalhando para a nossa evolução espiritual, da nossa consciência, para podermos fazer as coisas que precisamos para podermos ser elevados para mundos superiores, né? Essa é a nossa meta maior, sabe? Mas enquanto a gente viver aqui, precisamos entender como funciona as coisas aqui, como no mundo espiritual também, sabe? E através da experiência, dessas experiências espirituais, muitas pessoas tiveram experiências espirituais, viram como funciona também o mundo espiritual, né? É bem parecido com o daqui, não tem diferença nenhuma. Entende? As pessoas pensam que o mundo espiritual é diferente do que a gente vive aqui. Não, não é. É bem parecido, sabe? Porque tem o quê? No mundo espiritual tem lá pessoas também que têm sentimento humano também. A mesma bagaceira que existe aqui, existe lá. Só que lá tá mais desorganizado, né? Aqui ainda tem um pouco de organização, por quê? E esse pouco ainda tem gente querendo bagunçar, tirar esse pouco de organização dessa dimensão. Entende? Então tá querendo trazer um umbral, já tá aqui. Um umbral já existe na nossa realidade. Sabe? Mas ainda não é a totalidade, não é uma totalidade geral que o umbral está tomando conta. Como lá no mundo espiritual, lá é só uma região de bagunça mesmo, de muitas coisas horríveis, entende? E aqui não, aqui é um lugar ainda onde tem lugares que são reservados, são, como é que se diz assim, separados, né? Para a gente ter a nossa paz, a nossa convivência, né? Mais organizado, né? Porque quem quer a desordem, a desorganização, pessoal, é espírito do umbral. É espírito do umbral. Entende? Quando tá querendo ordem, organização, andar certinho, é coisa de espírito elevado. Para que tudo aconteça do modo correto, entendeu? Então, é isso que acontece com aqui também. Aqui é umbral? É umbral também. Nossa, é umbral, irmão Samuel. É umbral, tem umbral aqui. Sabe? Porque umbral também passa por um estado de espírito, de consciência que você tem. Entende? Então a maioria das pessoas estão com a consciência, se estão vibrando baixo, estão no umbral. É por isso que esses espíritos dessa região são atraídos e alcançam essas pessoas. Que essas coloca intento maligno nessas pessoas e essas pessoas, como é que se diz? Começa a ser usada aqui para atacar as pessoas aqui que vivem aqui
nessa dimensão. Porque o espírito ele não pode tocar você se ele não tiver uma matéria densa como a gente tem. Entende? Se ele não tiver uma matéria densa, ele não pode tocar na gente. Entende? Então é essas coisas que eu tô, como é que se diz? Falando. Então, as pessoas estão no umbral. Aqui tem um umbral. Agora são pessoas que estão vibrando alto, que o umbral não se aproxima dela. Ela vive no umbral, mas o umbral não está dentro dela. Entende? Existem pessoas aqui assim, nessa dimensão. Mas no mundo espiritual não é assim, é separado. Tem um local que vai para um local onde é mais de luz, né, elevado, e outros vão para o umbral, outros ficam no umbral. Existe essa separação. Aqui não existe. Aqui está tudo junto. Está tudo junto. Tudo junto e misturado. Você já viu aquela música dizer? Tá todo mundo junto e misturado? É aqui. Entende? É isso. Por que eu estou falando isso, pessoal? Porque o nosso tema hoje é o que é umbral. Eu vou falar sobre esse tema, pessoal. É um tema que tem uma. Como é que se diz? Um conceito, esse nome é um conceito que foi trazido pela doutrina espírita, né? Que foi trazida por Chico Xavier e que foi, como é que se diz? Intuído por um espírito chamado André Luiz, que trouxe essas coisas de lá do mundo, porque ele foi para lá, experimentou, viu como funcionam as coisas, mas só que ele foi resgatado lá do mundo espiritual. Aí quando ele foi resgatado do mundo espiritual, ele, esse André Luiz, né? Ele aí começou a querer falar, trazer essas coisas para cá. Então, quem é que está mais sensível? Os médios. Os médios recebem o espírito, as mensagens desse espírito. Qual é o médico que estava mais acessível assim? Era o Chico Xavier, né? E aí trouxe essas coisas que existem lá. Ele confirmou que existem essas coisas lá. E aí o Chico Xavier trouxe isso para a gente, e aí foi incluído lá na doutrina espírita. Vários espíritas usam esse conceito. Mas também, pessoal, eu vou dar um olhar também da Bíblia, porque a Bíblia fala também, mas só que fala mascarado. Por que fala mascarado? Porque, como é que se diz? Tentar esconder isso, sabe? Tentar esconder, colocar assim, tal, meio. Porque eles já tentaram esconder a reencarnação e tentaram esconder esse lugar transitório, esse lugar que as pessoas vazam. Então aí, sabe, mas não vai esconder. Na Bíblia, quem medita, quem busca com um olhar mais espiritual, percebe, sabe? É o que eu vou falar aqui, né? Então a pergunta, o que é umbral? É possível não ir para o umbral? É uma pergunta também que eu coloquei, né? Além de colocar o que é umbral, eu coloquei, é possível você não ir para o umbral? É possível, mas a gente já está no umbral. Mas o que a sua consciência é que não pode estar com coisa umbralina, com coisa do umbral, entendeu? Você pode viver aqui, a gente está vivendo aqui, vivendo no umbral. Olha como o mundo está. Entende, pessoal? Então, a gente já está, mas
o seu ser, a sua consciência não tem que estar no umbral. Entendeu? É isso que que você tem que perceber essas situações, entende? Então vamos começar aqui, vamos começar o nosso estudo aqui, né? Vamos começar o nosso estudo aqui, pessoal, sabe? O que é umbral? Primeira coisa que a gente tem que perguntar, o que é esse umbral? Eu falo sempre aqui nos meus vídeos, né? E tem pessoas que é do meio evangélico, nunca viu esse termo. Aí fica assim, o que é que ele está falando? Que negócio é esse de umbral? O que é essa coisa? Entende? Então aí eu venho explicar sobre essas coisas para essas pessoas, alguma pessoa que é espiritualista que estão assistindo meu vídeo, ele já sabe o que é. Ele já tem consciência disso, sabe? E alguma pessoa que já estudou sobre isso, estudou, sabe? Não só a Bíblia, estudou sobre essas coisas, já sabe o que é isso, sabe? Então aqui vamos que o que é umbral? Primeiro a gente tem que fazer essa pergunta, depois vamos ver se é possível não ir para umbral, né? Vamos ver. Aí diz assim, umbral é um conceito usado na doutrina espírita por Chico Xavier, atribuída ao espírito de André Luiz, falando que o estado ou lugar transitório por onde passa as pessoas que não souberam aproveitar a oportunidade de evolução em suas vidas na Terra. Olha o que ele fala aqui, pessoal. Que esse lugar é um estado ou um lugar transitório por onde passam as pessoas que não souberam aproveitar a oportunidade de evolução em suas vidas na Terra. Ele fala que é o quê? Um estado. Então é um estado também de espírito da pessoa. É onde a pessoa está vibrando naquele estado, ela vai ser levada para esse lugar transitório. É transitório. É um lugar de passagem, porque você está ali. Mas você pode ficar lá, permanecer lá eternamente, se você não deseja sair de lá, né? Então, é um lugar transitório por onde passam as pessoas que não souberam, ele dizendo que não souberam aproveitar a oportunidade da evolução, sabe? É pessoas que ficaram, não elevaram a sua energia, ficaram mais na sua mágoa, coisas, sabe? Coisas que baixam a vibração, medo, várias coisas. Então, essas coisas são a nossa, onde está a nossa sombra. Você viu o que Jung falou? Essas coisas, essas bagaceiras, é onde o Carl Jung falou, é onde está a nossa sombra. Por quê? Porque essas frequências também existem dentro da gente. Então, essa frequência de medo, de várias coisas, baixa a nossa frequência. Então, se você está nessa frequência, você é levado para esse lugar se você perder o corpo. Entende? É por isso que, às vezes, você estando o corpo aqui, você mortifica. Mas, às vezes, você está vivo e não é levado para esse lugar, você tem um corpo, você fica jogando essas coisas da sombra, tudo no corpo, que pode trazer doença para depois você perder o corpo, você desencarnar de alguma doença que vem dessa somatização. Entendeu, pessoal? É isso que acontece com as pessoas.
Então, é o quê? É um estado de espírito que a pessoa está, porque aqui já é umbral. As pessoas que estão agora fazendo cada coisa horrenda aí, é o quê? É o estado de consciência dela, o estado do espírito que ela está vivendo. Ela já está no umbral. Na porta do banheiro! Ela já está ela já está vivendo no umbral. Então é por isso que quando aquele filme que Ghost, ele retrata bem. Quando uma pessoa está fazendo mal, você viu quando o ladrão morreu, os espíritos escuros veio pegar ele e levar ele. Entende? E aquele que era do bem, você viu o espírito de luz veio pegar e levar ele. Aquilo retrata bem isso. O que está acontecendo no mundo espiritual, sabe, pessoal? Então retrata bem. Por que eles fizeram o filme assim? Entende? Porque eles tiveram informação do mundo espiritual. Porque senão, como é que ele ia saber que era assim? Entende? Tem pessoas que vão lá conscientemente, através de projeção astral, sabe? Tem a consciência dele vai para esses mundos e percebe essas coisas. E traz para cá essas informações. Foi o que aconteceu com o André Luiz, que ele passou essa informação para o médium Chico Xavier. O qual que ele fala, não souber aproveitar a oportunidade de evolução na sua vida na Terra. Viveram nessa vibração aqui, entende? Viveram numa vibração baixa, aí foram para lá, né? Aí o que é que ele fala mais aqui? Ele fala assim, o significado em latim umbral é sombra. Aí, ó, tá vendo por que é sombra, pessoal? É porque você viu o que Carl Jung falou lá sobre a sombra que a gente tem, as bagaceiras que existem na sombra? Por que ele agora está dizendo que em latim umbral é sombra? Por isso se denomina lugar das sombras. Então, lá são lugar das bagaceiras da sombra que existe dentro da gente. E se a gente, enquanto vida aqui, não controlar essa sombra, você viu que Carl Jung fala que você precisa saber lidar com essa sombra. Para o quê? Para você não vibrar nessa sombra e não ir para esse lugar de sombra. Entende? É o que ele fala. Você vê que até o nome, que é o significado em latim, né? Que era até uma língua lá que falava no tempo de Cristo, né, em latim, umbral significa sombra, entende? Por isso que se denomina lugar das sombras. É o lugar das bagaceiras que acontece lá. Então o umbral é um lugar de bagaceira. Acontece cada coisa horrível, pensamento, medo, sentimento, a pessoa sente tudo lá, sabe? Vê coisas, cada coisa horrenda, entende? E é isso que alguns que estão vibrando aqui nessa sombra, enquanto está aqui encarnado, chama esses espíritos, porque essa vibração chama esses espíritos para de junto dele, que aí está praticando agora as bagaceiras aqui na Terra. Tá aí, por isso que o mundo está com essa bagaceira, sabe? Por causa disso. E foi criado pela Matrix. A Matrix tem a ver com isso. A Matrix sabe disso para fazer vocês vibrar no medo, rancor, várias coisas aí que baixa a vibração. A Matrix preparou isso aí para você se deliciar nessa sombra aí. Entende? Então, o que é que ele fala mais aqui? Ele fala o que acontece no umbral? É uma pergunta, né? O que é que acontece no umbral? Ele aí, no umbral, encontramos um grupo de pessoas que se considera justiceira. Coletam o espírito desorientado
em hospitais, cemitério e no próprio umbral pessoas que fizeram muito mal a outra pessoa durante a vida ou em outras vidas. E essas pessoas que fizeram poucos amigos, e é por isso que ela não tem a quem possa ajudar. Olha, você vê o que é que ele fala, pessoal, que tem lá no umbral, né? Ele diz que tem lá espíritos justiceiro que coleta o espírito da pessoa que morreu, até pessoas que tá desorientada não sabe nem se morreu, porque ela nem percebeu que morreu, aí em hospital ou no cemitério, está perdida lá no cemitério, tem espírito lá no cemitério, sabia disso? Espírito lá da pessoa lá, zanzando lá. Aí o que? Vem esses espíritos justiceiros, coleta os espíritos orientados em hospitais, porque a maioria das pessoas que desencarnam são em hospitais, né? E ele também vai no cemitério. E no próprio umbral também, pessoas que já foram parar lá no umbral, tá lá desorientada. Aonde eu estou? Ah, tá assim, não sabe nem se morreu ou não, sabe? Aí o que é que ele faz? Pessoas que fizeram muito mal a outras pessoas durante a vida ou em outra vida, elas fizeram mal às pessoas. E pessoas que fizeram pouco amigo. Então, era uma pessoa o quê? Que era soberba, o ego lá em cima. Você vê que ele dá característica, é uma pessoa soberba, o ego lá em cima não fazia amigo, sabe? Não tinha amigo quando estava vivendo aqui na dimensão aqui da Terra, sabe? É orgulhosa, sabe? Então essas pessoas têm poucos amigos, sabe? E aí, por causa de quê? Deve ser por causa de dinheiro, por causa de posição, tudo por causa disso. Ele fala assim, por isso não tem quem possa ajudar. Então é importante, pessoal, você ter um amigo, um vínculo, uma pessoa que ame você aqui. Porque o sentimento dessa pessoa, mesmo que você caiu no umbral, o sentimento dessa pessoa, a energia dessa pessoa pode fazer com que você saia de lá do umbral. Pode fazer com que o mentor pegue a energia dessa pessoa e leve para a pessoa, faça a pessoa lá ter uma lucidez e sair do umbral lá. Porque a pessoa lá está sem lucidez. Ela nem pensou ainda que ela morreu ainda. Entende? Tem pessoas que estão lá assim. Então, o sentimento da pessoa que você morreu está aqui, está pensando em você, orando por você. O mentor dessa pessoa pode levar lá a energia, porque lá tudo é energia. Foi o que aconteceu com o irmão aqui, de uma irmã aqui, que me deu esse feedback. Que ela foi levada pelo mentor dela lá para o umbral, aonde o irmão dela estava lá em um quarto escuro, sofrendo lá, só lá chorando com medo. O irmão dela estava lá no umbral. E aí o mentor dela levou ela lá. Olha, pessoal, e ela é evangélica, viu? E ela é evangélica. Ela confessou isso para mim. Levou ela lá no umbral, onde o irmão dela estava sofrendo. O irmão dela já tinha falecido há anos. E o quê? Ela viu lá sofrendo, né? Começou a ter compaixão. Ô, meu irmão! Aí queria ir abraçar ele para pegar, mas só que o mentor dela não permitiu, tocou no ombro dela assim. Ela disse que sentiu uma presença que não permitiu que ela fosse abraçar o irmão dela lá sofrendo. Aí depois ela voltou pro corpo, ela acordou. Entende? Olha, você vê essa pessoa evangélica e está assistindo meus vídeos. Depois que ela assistiu meus vídeos, ela começou a ter essa projeção
e foi fazer esse resgate do irmão dela. Então, o mentor, aí quando ela começou a ter aquela compaixão, ela viu que o irmão dela não estava em uma situação boa, começou a orar. Aí eu disse, não se preocupe, irmã. Ela confessou para eu, digo, não se preocupe que a sua energia, o mentor vai levar até ele e vai resgatar ele de lá. Eu, eu falei para ela, né? Ela é mesmo, irmão, ai meu Deus, chorando. Ela me contou isso chorando, sabe? É, tava lá o mentor, como é que se diz? Aí depois passou, parece que passou uma semana depois desse acontecimento. Passou a semana, como é que se diz? Ela teve outra projeção, o mentor dela levou ela. E levou ela, ela disse que foi, ele já estava em um lugar verde, bonito, mas só que ela chegou e até me perguntou, eu contei isso aqui, me perguntou que viu lá ele sentado numa mesa, aí depois ela disse que sentou até no colo dele, abraçou ele. Lá ele já pôde, ela já pôde abraçar ele, porque ele já estava em outra dimensão mais elevada, já tinha resgatado ele. Entende? Aí ele estava lá e ela ficou reparando nas pessoas. Ela via as pessoas lá, um gramado bonito, um lugar bonito. Aí tinha uma mesa assim, parecendo que as pessoas estavam fazendo um piquenique assim. E estava comendo lá frutas, parece que pão. Aí ela, quando voltou para o corpo, e aí veio me contar, ô irmão, eu tive e tal, uma projeção que eu encontrei meu irmão, agora eu vi ele tão feliz, ele estava tão feliz, tal, não sei o que, estava em um lugar assim verde, um lugar onde tinha um gramado, as pessoas lá sentadas assim nas cadeiras lá comendo. Aí ela me perguntou, irmão, no céu, no céu existe comida? Entende? Porque ela não entende essas coisas. Essas coisas de dimensão espiritual, umbral, é a dimensão mais elevada, entendeu? Ela não entendia isso, mas agora ela tá sabendo agora disso. E é por isso que eu vim explicar aqui também para as outras pessoas isso, sabe? Porque ela viu. E olha que ela é uma pessoa que é do meio, tem uma concepção evangélica. E aconteceu essa projeção com ela por ela estar ouvindo meus vídeos. Entende, pessoal? Então aconteceu isso por causa do quê? Por causa do sentimento de, da, dela, que o irmão dela foi resgatado de lá. Então é o que ele fala aqui, ó. Então, pessoas que fizeram muito mal a outra pessoa durante a vida ou em outra vida, essa pessoa que fizeram pouco amigo e por isso não tem quem possa ajudar. Entende? Porque os espíritos elevados precisam de alguém, algum projetor, alguém com energia para chegar e resgatar aquela pessoa lá do umbral. Ele precisa de uma energia mais densa, aonde é por isso que às vezes muitos que esse que faz projeção, ele é levado nesse lugar para resgatar a pessoa. Entende? É o que ele está falando aqui. Esse André Luiz, Chico Xavier, né? Eles estão falando aqui, né? Então, o que é que ele fala mais aqui? Estes espíritos sedentos de vingança e de justiça feita pela própria mão conseguem aprisionar e escravizar as pessoas que capturaram. Aí, ó, eles têm desejo de justiça. Não, você fez errado, então vou fazer justiça a isso. Você fez lá isso. Pessoas que mataram aqui, pessoas que, sabe, fizeram mal, muito aí. Lá eles sentem esse sofrimento, entende? Na pele. Esses justiceiros capturam ele lá e leva para fazer essas maldades lá.
E lá ele sente parecendo que está sentindo aqui. E o sentimento lá, às vezes, é dobrado, né? Os espíritos, porém, os espíritos, por estarem ainda muito atrelados à vida material, por lhe faltar informação e conhecimento, acaba vivendo sua vida como se realmente estivesse vivo no corpo humano. Entende? Então, ó o que ele fala aqui, pessoal. O espírito, por estar ainda muito atrelado à vida material, você está vendo, pessoal, que você tem que desapegar. Eu gravei um vídeo aqui sobre desapego. Você tem que desapegar, porque aí, ó, é a informação que ele está trazendo lá do mundo espiritual. Por você estar atrelado à vida material e falta informação sobre esses conhecimentos espiritual, né? Acaba vivendo sua vida lá no mundo espiritual como se estivesse vivo no corpo humano. Então ele pensa que ainda tem corpo humano lá. Eles querem comer. Foi por isso que a irmã, quando foi para... Por mais que o espírito estava em uma região melhor, evoluída, mas aquele espírito ainda pensava que estão ainda no corpo. Os mentores lá tinham que plasmar essas comidas. Ali é energia. Que eles pensavam que a comida de comer é energia. Entendeu? Porque ainda eles pensam que estão no corpo. Entende? Porque falta o quê? Ele diz por faltar informação, por lhe faltar informação e conhecimento, acaba vivendo sua vida como realmente estivesse vivo no corpo humano. Então ele pensa que tem um corpo humano. É por isso que a irmã viu lá pessoas que estavam comendo. E ela pensou que era o céu, né? O irmão dela já tinha ido para o céu. Mas ela não entende isso. Mas agora ela está conseguindo entender essas coisas. Então, às vezes acontece que pessoas, quando morrem, se ela ir para um umbral, ela vai pensar que ela tem um corpo humano, então o sofrimento, ela vai sentir dor, ela vai sentir tudo, ela vai sentir fome, entendeu? É o que ele vai falar aqui na frente, ó. Vamos ler. As necessidades básicas do corpo acabam se manifestando nesses espíritos. Sofre por sentir dores, sono, fome, sede, desejos diversos. Até sexo, pessoal. É por isso que muitos desses projetistas, eles sabem que esses espíritos que estão no umbral, eles têm desejo de fazer sexo também. E às vezes vem até fazer aqui sexo com você. Você que está no mesmo magnetismo dele, ele pode fazer sexo com você, com o seu corpo astral. Você entendeu isso? É por isso que ele vem. E ali se torna dono de você, até outros. Vou contar isso aqui porque isso também aconteceu com uma irmã, né? Ela é também evangélica, está assistindo meu vídeo. Que ela falou para mim que estava sofrendo, que nenhum namorado dela, nenhuma pessoa ficava com ela, se aproximava, sempre o relacionamento dava errado para ela. Aí ela diz: irmão, tem alguma coisa errada, isso. E ela era da igreja. Aí eu disse: irmã, ouça meus vídeos e comece a elevar a energia, meditar e tal. Ela foi fazendo isso, foi fazendo, até que evoluiu. Ela já tinha saído do corpo e visto o mentor dela. O mentor estava na porta da casa dela como o guardião dela. Aí depois parece que foi uma pessoa parente dela, né? Sonhou
teve lá a projeção que tinha 5 homens enraivados procurando essa irmã. Aí eu digo, me dê o endereço dela, você sabe onde está? Ela sonhou, aí depois contou para ela que aconteceu isso. Os espíritos tinham 5 homens procurando ela e não encontrava. Por quê? Os espíritos perderam a ligação com ela porque ela aumentou a energia. Então, quando uma pessoa aumenta a energia do corpo, eles não conseguem mais ver, porque não está mais no magnetismo dele. Porque se você está numa frequência baixa, você está no magnetismo desses espíritos. E tinha esses 5 homens, deve ser o quê? Esses 5 homens que ficavam sugando a energia, até a energia sexual dela, do corpo astral dela. Aquela mulher, 5 homens, estava procurando ela no mundo astral. A parente dela sonhou com isso, né? E aí, e aí contou. Aí ela me contou. Aí quando ela me contou, algo veio assim, me disse, os espíritos perdeu a ligação com ela. Veio assim. Aí eu falei para Eloy, falei para a parente dela falar com ela, né? Ó, diga a ela que os espíritos, porque ela aumentou a energia, vendo meus vídeos, meditando, os espíritos que estavam lá sugando energia lá na casa dela, abusando lá, e não querendo que ela tivesse um relacionamento com um homem daqui da matéria, porque tinha os homens lá espiritual, né? Eles já perderam, eles já saíram, ele não encontra mais ela. É só ela manter agora a energia alta, que eles não vão encontrar ela. Não vai sugar mais energia. Entende? Eu falei isso para ela, mandei ela dar o recado. Entende? Então, aconteceu isso. Por quê? Porque ela aumentou a energia, ele perdeu o contato de chegar lá, tá sugando. Principalmente estava sugando a energia sexual. É por isso que todos os homens que ela arranjava aqui na matéria, um homem material, os espíritos começavam a colocar coisa na mente do homem para o homem afastar dela. Aí afastava. Isso acontece, pessoal. É o mundo espiritual interagindo aqui com a nossa matéria. Entende? Por que ele interage? Porque existem pessoas no mesmo magnetismo desses espíritos. Espírito baixo. Entende? Então acontece. Então o quê? Ele fala que é isso que acontece. As necessidades do corpo acabam se manifestando nesse espírito. Ele já é espírito. Não precisa mais comer, não tem sono, não tem fome, não tem sede. E tem espírito lá, às vezes até que dorme. Tem fome, tem sede e tem desejo de fazer sexo. Entende? Acontece tudo isso. É por isso que esses espíritos, porque eles estão ainda na ignorância, pensando que tem corpo ainda e buscando essas coisas, essa satisfação. Aí eles vê que não tem assim, não consegue, eles começam a agrupar no corpo, no perispírito da pessoa, para sugar pessoas que são viciadas em sexo, em comer, em droga, em bebida. Esses espíritos, eles estão no mesmo magnetismo. O espírito aproveita e encaixa ali no perispírito dele, que é a camada espiritual da pessoa. Aclopa ali e fica sugando ali a energia da pessoa. E todo o desejo que a pessoa faz, que vai satisfazer ele fica ali sugando. Ele sente a mesma sensação que você sente. Você vai beber cachaça, você vai usar droga, ele sente a mesma coisa. Então ele quer sentir essa sensação. Entende? É isso que acontece, é isso que ele está falando aqui, ó. Por isso que ele encontrou esse espírito lá que sentia o quê? Dores. Dores. Ele não tem mais corpo, por que está sentindo dor?
Você vê que é um estado da consciência dele, né? Ele está naquele estado de ignorância. Sono, fome, sede, desejo diversos, vários desejos, né? Aí ele fala o que mais aqui? Acreditam que as pessoas que estão no umbral só está lá por merecimento. Isso não deixa de ser verdade. Ele fala, isso não deixa de ser verdade, né? Mas no lugar de ajudar estas pessoas, eles se vingam e maltratam por vingança. Isso o espírito mal dizendo, né? E ódio pelo mal que cometeram enquanto estava viva. Isso o espírito falando, né? Ele está aqui por merecimento, entende? Aí o espírito falou, isso não deixa de ser verdade. O espírito falou para ele, mas o lugar de ajudar essas pessoas, eles se vingam e maltratam por vingança e ódio pelo mal que cometeram enquanto estava viva. Somente quando essas pessoas se arrependem do erro que cometeram na Terra e esquecem o sentimento negativo que ainda nutre, é que o espírito mais elevado consegue se aproximar para o seu resgate. Aí, ó, foi o que aconteceu lá com o irmão da irmã, né? Ele precisou de uma energia, que é o sentimento, foi enviado aquela energia, para que ele se arrependesse do erro e tirasse aquele sentimento negativo. Aí os espíritos elevados, que são o quê? São os mentores, né? Os espíritos elevados, mentores, anjos, né? Muitas pessoas falam que são anjos, mentores, foram lá, conseguiram aproximar para o seu resgate. Resgatou, né? Ninguém vai para um umbral por castigo. Aí ele diz, ninguém vai para um umbral por castigo. Esse negócio de que por castigo. Então, a pessoa vai para o lugar que melhor se adapta à sua vibração espiritual. Tá vendo, pessoal? Então, se é vibração, a gente tem que aumentar a nossa vibração. Se a vibração está baixa, a gente tem que aumentar a nossa vibração. Pessoal, pessoas depressivas, pessoas que com pensamento suicida, pessoas que estão pensando aí em besteira, estão tudo com a vibração baixa. E ele fala o quê? A vibração espiritual, que é do espírito. Então é por isso que você tem que elevar essa vibração espiritual. E é através de quê? De conhecimento, de meditação, de, sabe, começar a mudar a sua qualidade de vida, das coisas que você vê que baixa a sua energia, você não tem que fazer essas coisas, nem ir para lugares assim. Então, é por isso que as pessoas ficam me olhando aqui, eu preservando minha vida, tanto de até ter um relacionamento com uma pessoa. Eu quero ter um relacionamento com uma pessoa, mas que seja uma pessoa que esteja no mesmo nível espiritual que eu esteja, para não causar problemas espirituais para mim, e baixe a minha energia, porque eu sei que se eu ficar nesse estado e eu perder o corpo nesse estado, eu vou parar lá nesse lugar, entende? Aí alguém da minha família que estiver orando, gostando de vai chegar lá e me resgatar desse lugar. Os mentores, os anjos, vão lá e me resgatar desse lugar. Entendeu, pessoal? Então, é isso. É por isso que estão lá. É a vibração. E quando você está aqui, você tem chance, pessoal, de pessoas que buscam coisas espirituais, ler a Bíblia, ora, entende? A sua vibração aumenta. Então, por que os espiritualistas, essas pessoas que
segue verdadeiramente a espiritualidade, eles são atacados por esses espíritos. Porque eles sabem que vocês tiram pessoas de lá do umbral. A pessoa que está aqui no corpo. Você tira pessoas. E até pessoas que estão lá. E eles não querem que você tire. Porque eles querem ficar sugando a energia dessas pessoas. Entende? Por isso que tem essa guerra. Por isso que ele ataca o espiritualista. Principalmente aquele que está linkado com a espiritualidade verdadeira. Entende? Porque tem gente aí de conceito religioso que está no umbral, que está no braço dos camundongos lá que estão sugando a energia, dos espíritos lá que estão sugando a energia dele. Tem aí gente agora no grupo religioso, tem um assim, porque tá com mágoa, tá com trauma, tá com um bocado de coisa e tá lá pensando que é um Deus de fora que vai resolver o problema dela interior. Ele está pensando que é esse Deus de fora que os pastores, líderes de vários grupos aí prega para ela. Ela está lá dentro do grupo lá, mas está sofrendo lá. Se morrer lá, vai para o umbral. Entende? Porque ela não conseguiu elevar sua energia, sua consciência para mundos superiores. Entende, pessoal? É isso que ele fala aqui. Então ele diz assim, as pessoas vão para o lugar que melhor se adapta à sua vibração. Então você vai para o lugar, se você morrer e está em uma vibração baixa, você vai para o umbral. Vai. Mas pode ser resgatado, pode chegar lá, sair de novo. Só se arrepender, né? Então aí, quando deseja melhorar, existe quem ajude. Então, aí quando você deseja melhorar, existe quem ajude. Quando não deseja melhorar, fica no lugar em que escolheu. É o quê? Na vibração que você escolheu. Entende? Não tem erro. Se você quer ficar... Aí, ó, o que ele fala aqui, ó. Todos que sofrem no umbral, um dia são resgatados por espírito do bem e levados para tratamento para que melhore e possa viver em planos de vibrações superiores. Então, todos que estão lá podem ser resgatados. Mas, às vezes, todos querem. Você vai ver o que é que ele fala aqui, ó. Porém, livre e espontânea vontade, se aproveitando do poder do seu benefício, que acredita tem em seu mundo. Muitos escolhem. Existem muitos que ficam num umbral por livre e espontânea vontade, pensando que do poder e do benefício que acredita tem em seu mundo. Ele pensa ali que ali é o mundo dele, entende? É um estado de espírito que a pessoa está ali. Ele pensa, aí fica lá, aí vê um anjo, eles dizem que é anjo, né? Um mentor lá, e aí vem até com um projetor, né? Uma pessoa que se projeta lá, a consciência nesse mundo, vai lá ajudar pessoas. Ele vem lá porque vai usar a energia daquela pessoa que está encarnada para tirar aquela pessoa de lá, os mentores, né? Aí ele vê os mentores lá e para chegar para venha para um lugar melhor, tal, não sei o quê. Eles não querem, eles preferem ficar lá. Ele diz assim, existe muitas do que fica no umbral por livre e espontânea vontade. Então, não, meu irmão, vou ficar aqui. Lá tem... Nesse lugar tem sexo, tem bebida, tem essas coisas aqui que tem aqui no umbral. Aí, não, você vai ficar num lugar de paz, melhor, paz de espírito. Não quer. Tem gente que prefere ficar lá. Entende, pessoal? Você vê, tá tão a consciência
desse espírito, ele já não tem mais corpo, ele não precisa mais daquilo, mas ainda está na ilusão lá. Entende? Porque o desapego, eu gravei um vídeo aí, está aí no YouTube, o desapego já tem que começar daqui para desapegar dessa coisa, para que você não fique apegado a essas coisas do umbral. Mas tem gente que às vezes até está apegado, mas não cometeu tanta coisa grave, vai para mundos intermediários, que é as colônias espirituais. Chegam lá, ela fica ainda comendo, você não vê não? Comendo, tratando coisas, sabe? Porque são vícios, são coisas que a gente já está tão acostumado aqui a fazer, comer, beber, sabe? Que é difícil de a gente desvencilhar disso. Então é preciso aí ter um tratamento nesse lugar. Desapegar de sexo, de coisa, sabe? De algum vício, de alguma coisa. Então vai para esse lugar de tratamento. E às vezes quando essas pessoas são resgatadas lá do umbral, eles vão para esse lugar de tratamento para desvencilhar disso, para depois ele ir obtendo informação para largar essa coisa. Ele sabe que não vai sentir mais fome, mais sede, ele vai largando, se desvencilhando disso. Entende, pessoal? Então você vê como é o plano espiritual, está cuidando, está tratando das pessoas. Ainda mais aquelas pessoas, pessoal, que não tem conceito nenhum de coisas espiritual, morre aí. Então ela precisa de ajuda, pessoal, lá no mundo espiritual, entende? É por isso que você aqui tem a chance de estudar essas coisas, aí fica preso aí pela matriz que colocou na sua cabeça a um grupo religioso, aí você não aprende o conceito geral do que tanto está acontecendo aqui como no mundo espiritual, você fica perdido. Entende? Aproveitar essa chance que foi dada de trazer essa informação desse mundo lá espiritual, sabe? Para a gente aproveitar, estudar, saber como está funcionando, como é que a vibração que a gente tem que vibrar aqui, para que esses espíritos não venham nos perturbar, tanto a gente como a nossa família, entendeu, pessoal? A gente tem que estar assim, atenta a isso. É isso que a gente tem que olhar. Entende? Porque se você está numa vibração baixa, se você ainda está aqui nessa dimensão, você tem um corpo ainda, você tem chance de chegar e começar a estudar. Aí, meus vídeos aqui ajudou as irmãs a elevar a consciência dela. Meditação, por isso que eu sou sempre a irmã, sempre meditando, lendo a Bíblia, estudando sobre essas coisas espirituais. Ela assiste meu vídeo. Então, isso ajuda a levar a vibração dela. Sabe? Porque umbral já é aqui, pessoal. Aqui já tem umbral. Agora, aonde é que que eu fiz a pergunta lá no começo? Qual foi a pergunta? É possível não ir para o umbral? É possível. Já desde agora. É possível já desde agora você já não está no umbral. Entende? É possível já desde agora você não está no umbral. Que é o quê? Elevando a sua energia, buscando essas coisas espirituais, coisas de dimensão mais elevada. E aí, quando você aumenta a energia, aqui busca essas coisas elevadas, lê a Bíblia, estuda a coisa espiritual, ora, faz meditação. Então, os mentores se aproximam de você. Porque você vai entrar, você elevou a vibração, você entra na vibração dos mentores. O mentor, olha ele ali. Aí vai lá e fica do seu lado, intuindo coisas boas para você fazer, coisas boas para, sabe, para elevar mais a sua consciência.
ele pode chegar e lhe levar para o mundo astral para mostrar coisa, ele pode lhe mostrar coisa que vai acontecer no futuro. Então, o mentor, ele faz isso com você, ele está ali com você. E várias vezes fora do corpo eu já senti essa presença desse ser que está do meu lado. Foi aonde ele foi, me levou nesse lugar onde eu vi meu outro ser lá pregando lá. Sabe, ele queria me mostrar aí, ó, o que você tem que fazer. Sabe? Então, por quê? Eu elevei a minha consciência, a minha energia. Então, a gente tem que fazer a nossa parte aqui, sabe? Se livrar de coisas que vai baixar sua energia. Música, tem música, ambiente, lugares. Você tem que ir se vigiando nessas coisas, sabe? Para que sua energia não baixe. Porque se você baixar aqui, mesmo você baixando aqui, você entra num umbral. Não precisa nem morrer, pessoal. Não precisa nem perder o corpo. Você baixando aqui, você já entra num umbral. Entende? Então é por isso que existe aqui coisas que querem tirar sua paciência. Você se irar, você sabe, você perder a cabeça, você... Para quê? Para você baixar a energia, entrar na frequência dele e você já está no umbral. Já está no umbral, não tem jeito. Aí vai ficar lá sofrendo mesmo. Já começa o sofrimento aqui. É por isso que o que tem de pessoas sofrendo aí, já aqui no corpo dela, e ela fica com aquele ressentimento e lançando no corpo. E vai sentindo a dores, doença, vai passando doença, vai sofrendo aqui, porque ressentimento ali tá guardando tudo aquilo, vai lançando no corpo, o corpo vai ficando doente, aí vai sentindo, aí vai até minguar, até perder o corpo, aí vai parar lá no umbral. Entende, pessoal? Então, umbral já começa daqui. Então, eu coloquei a pergunta, é possível não ir para o umbral? É possível, você já fazendo o trabalho espiritual, a conexão com a espiritualidade, já desde aqui. Você elevar sua energia para que você não vá para esses lugares que é de muito sofrimento, que é a nossa sombra, o que Carl Jung falou, lembra disso? Eu preguei aqui um vídeo falando sobre sombras, tá aqui também no YouTube, assista aí, que é um conceito de Carl Jung, que você viu que o significado de umbral é lugar de sombra, é o lugar das bagaceiras, da sombra que a gente tem. Entende agora? Entende agora, pessoal? Aí, a Bíblia fala sobre esse lugar de tormento, de sofrimento que a pessoa está? Fala? Fala, pessoal. Fala, mas de uma forma diferente, camuflada, sabe? Que é para não mostrar ali que esses lugares existem, porque essas pessoas não querem passar essa verdade para você, sabe? Eles tentam esconder. A Matrix, né? A Matrix religiosa aí, que você sabe que está dominando aí a mente das pessoas, entende? Então aqui em Lucas, vamos ler, né? Lucas 16, 22 e 23. Vamos ler aqui. E aconteceu que um mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Você entende, pessoal? Aqui o que é que está falando? Era aquela que Jesus está falando, a parábola, né? Que diz que é uma parábola, mas ele está falando desse lugar. Olha, aconteceu que um mendigo morreu, Jesus falando, né? E foi levado para os anjos, para o seio de Abraão. Entende? Para esse lugar mais elevado.
e morreu o rico e foi sepultado. E no inferno, que a Bíblia colocou esse lugar que é de tormento, que é o umbral, ele colocou aqui como no inferno, ergueu o olho e estando em tormento, ele estava lá em tormento por quê? Em tormento da própria sombra dele, que tinha esse justiceiro, tinha, sabe, que fazia maldade. E viu ao longe Abraão, viu Abraão e Lázaro no seu seio. Então, estava em um lugar mais elevado, né? É isso, pessoal. Tá falando aqui de duas vibrações, de dois lugares. Um lugar onde é de paz e outro lugar de tormento. É isso que tem no umbral. Entende? Entende, irmão? São esses lugares separados e são separados por essas vibrações, por essa energia. Eles agora gravaram o filme aí, e no filme mostra essas coisas. O filme lá, Nosso Lar, né? Mostra essas coisas que acontecem. Então aqui fala em, em Lucas, né? Lucas 12, 22. Aí também achei um versículo que o próprio Jesus, né? Aconteceu com o próprio Jesus. No qual também foi 1 Pedro 3,19, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Então, fala que ele foi aqui no, no inferno, né? Que é colocado aqui na Bíblia com o inferno, e pregou os espíritos em prisão. Aí é por isso que eu questionei o pensamento dos evangélicos. Ele diz que a pessoa, quando morre, aí segue-se o juízo, a pessoa está dormindo, né? Está dormindo. Aí, como é que a pessoa está dormindo? E essas pessoas, e foi aquelas pessoas que sofreram lá, morreram lá no tempo de Noé, que conta aqui em Pedro, no qual Jesus, quando foi, ele morreu aqui, ele foi ao quê? No Hades, que é colocado aqui como inferno, né? Que agora o Chico Xavier trouxe o conceito de umbral, que é umbral também, foi lá e pregou aos espíritos. Pregou? Como assim? Se os espíritos estão dormindo, como é que vão pregar para um espírito? Entende, pessoal? Olha aqui a prova de que você não morre. Você está lá consciente, a sua consciência está consciência lá, seu espírito. Porque senão, por que Jesus ia lá pregar para tirar a gente lá do umbral? Que estavam lá em prisão, que lá é uma prisão. Entende? Por isso que ele diz aqui, foi lá e pregou aos espíritos em prisão. As pessoas estão lá, presas lá. Mas tem uns lá que querem ficar lá. É igual o Jesus foi lá pregar, por quê? Foi pregar para aqueles que estavam querendo sair de lá arrependido. Mas tem outros lá que queria ficar lá mesmo. Não, vou ficar aqui, Jesus. Que nada. Nada, vou ficar aqui. Então Jesus apareceu lá pregando e dizendo, vamos, tal, sei o que, para o mundo superiores lá. Eles não quiseram. Mas teve muitos que foram resgatados lá por Jesus. Entende, pessoal? É uma verdade que está aqui na Bíblia e eles não se atentam a isso. Aí ficam falando lá, morreu, acabou, você está dormindo só no dia do juízo para você acordar. Será que é isso mesmo? Entende, pessoal? Você tem que analisar tudo. É por isso que senão você se perde. Aí Jesus foi lá fazer o que? Pregar? Pregar para quem está dormindo? Como é que Jesus vai pregar para quem está dormindo? A pessoa tem que estar lá consciente. Para entender, Jesus e tal, e se arrepender e sair dali.
Entende? É esse que não colocaram a verdade, essas coisas, a verdade na Bíblia. Entende? Aí o quê? É, é isso que eu questionei aí é pregado pelos evangélicos, esse pensamento dele. Que isso não existe. É por isso que eu digo, isso existe. É um conceito que foi trazido lá para o Espírita, graças a Deus, mas é verdade. É uma verdade que está acontecendo no mundo espiritual. Que foi provado já na Bíblia aqui, que Jesus foi lá e pregou a esse espírito em prisão, lá no Hades. Entende? Hades, que significa, né, inferno, que agora é o conceito o quê? De umbral. É umbral, que é prisão, que é o lugar da sombra, o lugar escuro. Entende, pessoal? É uma verdade que está na Bíblia e eles não reparam isso. Ó. O próprio Jesus foi lá no umbral. O próprio Jesus, quando ele, depois ele aí pregou lá e quando ele ressuscitou, ele já ressuscitou para depois vir para cá, para essa dimensão e depois ir para a dimensão do Pai. Ele foi elevado, mas ele passou por essas 3 dimensões. Foi lá no umbral, passou por, quando ressuscitou, passou por aqui e depois foi para a dimensão do Pai. É por isso que, porque ele tem um corpo agora que pode passar por toda essa dimensão. É o que a gente tem que ter esse corpo que vai passar por várias dimensões. Entende, pessoal? Entende agora o engano que existe no meio evangélico? Entende? Que se você não reparar bem, você se perde? Então, aí, 2 Pedro 2, lá era 1 Pedro, né? Agora aqui é 2 Pedro 2,4. Pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas o lançou no inferno, prendendo em abismo tenebroso, a fim de ser reservado para o juízo. Então, tá vendo? Os anjos que pecaram estão lá, nesse umbral, sabe? E às vezes são esses anjos que estão como justiceiro lá, pessoas para fazer o mal, tá fazendo mal às pessoas que praticaram mal aqui. Prendendo no abismo tenebroso. Aí, ó, é um abismo lá, umbral, a fim de ser reservado para o juízo. Entende, pessoal? Tá bem claro na Bíblia, tá bem claro, bem claro. Agora, só que os evangélicos aí, porque os pastores estão pregando aí erradamente, estão acreditando. E aí, às vezes, o Chico Xavier, né, foi intuído pela espiritualidade para trazer essas informações, para esclarecer como funciona o mundo espiritual. Não é diferente daqui, é a mesma coisa, né? Porque os pessoal estão com o mesmo sentimento lá. Por isso que aqui tem umbral, porque o que tem de pessoas aí egoístas, pessoas fazendo mal a outra pessoa, sabe? Às vezes aqui ele não acontece mal com ele, ele se safa, né? Quanto aí grandes aí, pessoas de alto escalão estão fazendo mal aí, estão ainda de boa. Mas deixa ele perder o corpinho dele, o que vai acontecer com ele. Entende? Deixa ele perder o corpo. Porque aqui ainda tem a proteção do corpo. Mas depois a pessoa que fica se remoendo com a sua sombra, as bagaceiras lá, ela tá com o próprio umbral dentro dela que já está causando mal ao corpo dela e até a consciência dela. Entende? Então, você sair do umbral já começa desde aqui da sua vibração do que você está vendo. E é difícil vibrar em uma vibração alta aqui num ambiente desse. É difícil, mas temos que fazer. Porque senão, o que é que vai acontecer com a gente se a gente não mesmo com essa perturbação toda, a gente não vibrar? E você vê que é notícia, é muita gente falando mentira aqui,
é muita gente querendo desviar a gente do pensamento mais elevado. Para quê? Para que a gente caia a nossa vibração e aconteça o quê? Aconteça isso. De a gente perder e ir para esses lugares tenebrosos. Mas já começa dentro daqui, pessoal. Já começa dentro daqui. Não como é que se diz? Que depois que vai haver. Já começa desde daqui para você ir para um umbral, porque você vê ele falar, é um estado de vibração, é onde vai ser adaptado você levar para aquela vibração. Então você quer ir para lugares altos, lugares melhores, vibre melhor dentro daqui, desse umbral aqui, porque aqui a gente já está no umbral, sabe? Agora, a gente tem que não deixar esse umbral tomar conta do nosso ser, da nossa consciência. A gente não ficar com medo, ai meu Deus, sabe? Aí você tá no umbral já. Você nem precisa, só é perder o corpo aí já vai para lá. Entende? É isso, pessoal. Queria deixar essa explicação desse vídeo, dessas coisas, para que essas pessoas pensem, principalmente os evangélicos que estão aqui nas minhas redes sociais aí, ouvindo, entendem essa coisa. Né? Por mais que seja um conceito lá do espírita, trazido por Chico Xavier, mas é uma verdade, é o que está acontecendo. Você que ainda não teve experiência de saída do corpo, você não percebe isso, mas atente para isso, porque isso é uma verdade que está aqui, né, acontecendo na nossa realidade agora e está acontecendo no mundo espiritual também. Entende, pessoal? É isso que eu queria deixar aqui bem claro para vocês, que é umbral. Vocês agora, eu acho que você tem uma ideia agora de que é umbral, né? Umbral já está dentro de você, que é a sombra, é as coisas bagaceiras, que é a nossa sombra, que está lá no nosso ser, que é a nossa alma, né? Que muitos falam que é a alma escura. E de uma certa forma tá certo, né? Graças a Deus, pessoal, mais um vídeo aqui, agradecer. Você vê que não é fácil aqui, né? As perturbações, as coisas para eu gravar um vídeo não é fácil, mas temos que vibrar alto, temos que fazer a vontade da espiritualidade, sabe? E elevar nosso pensamento, a nossa energia. Graças a Deus, até a próxima, se Deus permitir.